Oi pessoal, mais um vídeo aqui no Larry Beatles, Marcelo Sanches falando, e eu já começo detonando, pedindo para vocês darem likes. Quem está vendo pela primeira vez, faça a inscrição, espalhem para os amigos, aqueles amigos bitomaníacos e rock and roll maníacos, MPB maníacos também, que é claro que a gente vai falar de MPB aqui, né? Em algum momento, obviamente. Enfim, divulguem o canal Larry Beatles para a gente fazer esse canal subir cada vez mais aí na audiência. Antes de mais nada, também faço questão de agradecer a todos que participam sempre aqui nas discussões, dão suas opiniões aqui embaixo, né? Aí no quadrinho das respostas e dos comentários, enfim. Agradeço muito a todos vocês. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas tem o Cláudio, tem o Rodrigo, tem o Marcos, tem o Breno, tem muita gente aí. Desculpem aqueles de quem eu não lembro os nomes, mas vou fazer questão de verificar, reforçar a memória e falar mais no próximo vídeo. Enfim, gente, muito obrigado. Eu sei que vocês dão uma força aí, que vocês fazem comentários e tudo mais. Eu agradeço de coração para vocês a participação que vocês têm. E esse vídeo de hoje é mais uma enquete. É estéreo ou mono? É a grande pergunta, né, que eu quero fazer para vocês. Eu vou dar a minha opinião, mas eu espero a de vocês também, né? Como referência, estou pegando essa caixinha aqui, essa caixa de CDs dos Beatles, né? Que saiu já há algum tempo, se não me engano, em 2009 mesmo, junto com a versão em estéreo, né? A versão em estéreo, no momento, eu não tenho. Tenho, assim, separadamente, os lançamentos avulsos, né? Bom, eu vou começar falando dos discos, assim, dos Beatles, onde essa diferença de mixagens, né, entre mono e estéreo, são mais evidentes. Em primeiro lugar, né, nos anos 60, as mixagens em mono, claro, elas eram mais comuns. As gravadoras, principalmente as gravadoras, a parte de gravadoras que lançavam material de rock para um público mais jovem, né? É óbvio que eles pensavam sempre na questão do mono, obviamente, porque quem tinha menor poder aquisitivo naquela ocasião, que normalmente eram os jovens, né, principalmente aqueles jovens, e eu estou falando de países como os Estados Unidos, a Inglaterra, a Europa de uma maneira geral, aqui no Brasil então nem se fale, né? Um poder aquisitivo permitia que as pessoas comprassem aquelas vitrolinhas, né, monofônicas. Eu mesmo tive, meu pai tinha, eu tive várias vitrolas, né, daquelas vitrolinhas monofônicas, né, que a gente punha um alto-falante, assim. Me lembro que eu deitava no chão de casa, assim, pegava os discos, os compactos normalmente, empilhava, ficava ouvindo disquinho por disquinho. Era uma delícia, né? Quanta lembrança boa que eu tenho ouvindo música, né, gente? Isso pra mim é o que me pegou desde cedo, uma paixão avassaladora que eu tenho por música e por tudo que é relativo à música, e pelos Beatles, pelo rock, né? E então, obviamente que as gravadoras tinham principalmente nesse setor de música popular, elas investiam mais, era regra gravar em mono, lançar os discos em mono. Aos poucos, começar pelo repertório de música clássica, né? Ali no primeiro mundo, a partir do comecinho dos anos 60, as gravações em estéreo foram sendo lançadas, né? Os próprios discos dos Beatles, por exemplo, todos eles saíam com uma edição estéreo e a outra em mono, mas as edições em mono
Não tem uma estatística definida. Se alguém souber, por sinal, coloque aqui no quadrinho aí dos comentários. Mas eu não tenho uma estatística definida a esse respeito, mas eu acho que os discos em mono eles eram mais vendidos, pelo menos ali na área de música popular, né? Eles eram mais vendidos que os discos em estéreo, porque quem tinha equipamento estéreo normalmente era o pessoal de maior poder aquisitivo que tinha condições de comprar os toca-discos e mais assim avançados, mais sofisticados que já reproduziam em estéreo, né? O fato é que para a gente ficar na área dos Beatles, a maior parte dos discos eram pensados em mono. A mixagem, vamos dizer assim, principal que o George Martin pensava e os Beatles ouviam e sugeriam e queriam era realmente as mixagens em mono. E isso foi até basicamente o álbum branco. Claro, o álbum branco foi o último álbum dos Beatles a ser lançado em mono, em 1968. Nós tivemos em 69, acho que o single Get Back, Don't Let Me Down foi lançado em mono também. Teve a versão estéreo e a versão mono. Mas a partir do The Ballad of John and Yoko, eu acho que os singles foram todos mixados em estéreo apenas. Os LPs, eu acho que o Yellow Submarine, para ser mais correto, na Inglaterra, foi o último disco dos Beatles a sair em mono, né? Mas também eu acho que já era um falso mono, já eram as mixagens em estéreo que foram condensadas em mono. Não posso afirmar isso com certeza. Se algum de vocês tiver uma informação mais precisa, por favor, coloquem aí. O fato é que mesmo o Sgt. Pepper's, como declarava o John Lennon, era um disco que foi pensado em mono. Com toda aquela complexidade, foi um disco pensado em mono. O John preferia ouvir o Sgt. Pepper's em mono. E eu acho que os discos dos Beatles que tem são mais notáveis na questão mixagem mono, ou mais notáveis, talvez não seja a palavra certa, mas com uma evidência de mixagens específicas em mono, acho que fica melhor assim, foram, por exemplo, os discos A Hard Day's Night, o Help, o Revolver, o próprio Sgt. Pepper's, o Magical Mystery Tour. Aqui eu estou pensando não só no compacto, no EP duplo que saiu originalmente na Inglaterra, mas pensando no LP Magical Mystery Tour americano mesmo, né? E eu acho que esses discos são os mais assim evidentes, que trazem uma diferença muito maior entre o mono e o estéreo. E eu sempre tive predileção para ouvir as mixagens em mono, mesmo dos discos que não trazem assim tantas diferenças nas mixagens, como é o caso do Please Please Me, do With the Beatles, do Beatles for Sale, né? Todos esses discos eu gosto de ouvir em mono. Por quê? Porque eu acho que tem vamos dizer, para a execução do rock, né, que naquela época os discos eram todos gravados, primeiro no começo dos anos 60, em 2 canais, depois ficaram um bom tempo sendo gravados em 4 canais, né? Eu acho que quando havia uma separação, por exemplo, os primeiros discos dos Beatles, eu acho um pouco constrangedor até a mixagem que eles fizeram, não exatamente por serem em estéreo as mixagens, mas pela forma como eles dividiam os canais. Então você tem muitas gravações dos Beatles que num canal só estéreo você tem a instrumentação, né, toda ali condensada, comprimida, né, e no outro canal você tem a voz ou as vozes
os back vocais. Eu estou assim generalizando, claro que não tem esse rigor, né? E um ou dois instrumentos, vamos dizer, uma harmônica, uma coisa assim. E eu acho que fica muito esquisito, principalmente, por exemplo, With the Beatles em estéreo. Ouvir o With the Beatles em estéreo, para mim, é uma coisa que soa meio esquisita, né? A Hard Day's Night, eles, por exemplo, fizeram a versão em estéreo, tem os vocais dobrados, tem muitos vocais dobrados. Tem, por exemplo, a I Should Have Known Better, com aquela falha na harmônica no começo, mas aquilo não tem a ver com a mixagem estéreo mono. Aquilo ali foi assim, eles fizeram ali, estava evidente que foram duas execuções, e a versão estéreo trouxe essa versão com aquela falha na harmônica, na introdução, né? E o A Hard Day's Night até é estéreo, ele até é interessante de ouvir, muito mais do que o With the Beatles, que sofreu com essa divisão, assim, instrumentos condensados num canal, vozes muito ressaltadas, separadas no outro. O A Hard Day's Night já teve um equilíbrio maior, mas eu acho que a versão em mono do A Hard Day's Night, com alguns vocais, por exemplo, como é o caso de And I Love Her, If I Fell, né? As músicas com um vocal mais sequinho, né? Sem tanto dobro, eu acho que fica mais interessante, mais quente, sempre achei muito mais envolvente, e você ouvir tudo junto. Quer dizer, o dinamismo era outro, eu acho, nas versões em mono. Eu sempre ouvi como uma unidade, assim, era vamos dizer, um bolo sonoro. Não era bolo no sentido de confusão, de caos, nada, mas era uma coisa coerente, quente. É a palavra que mais me vem à cabeça, assim. Pro rock and roll, eu acho mais quente ouvir em mono, né? Mesmo o Sgt. Pepper's, mesmo o Revolver. O Revolver, é um páreo meio difícil. A versão em estéreo é muito boa, é muito bem feita, muito bem dividida, né? Eu acho que naquela altura eles já haviam aprendido a ter um maior equilíbrio, de imaginar uma divisão de sons mais extensa, assim, mais cheia, no estéreo. O Revolver, no estéreo, como já tem uma instrumentação mais variada, isso no Rubber Soul também, você ouve mais, de uma forma mais íntegra o som. Embora a versão em mono do Revolver eu também ache maravilhosa. Acho Eleanor Rigby, por exemplo, em mono, acho maravilhosa de ouvir, né? Perfeita, né? Got to Get You Into My Life, no final lá tem uma diferença, você ouve o Paul cantando, fazendo um vocal mais extenso no finzinho, uma frase a mais, né? O Sgt. Pepper's eu acho maravilhoso. Vejam só vocês, eu acho muito mais legal ouvir o Sgt. Pepper's em mono do que o estéreo original. E o Revolver é um páreo duro, o estéreo do Revolver eu acho que está melhor do que o estéreo do Sgt. Pepper's, por exemplo, né? E o mono do Sgt. Pepper's, para mim, é maravilhoso, apesar daquela falha em Sgt. Pepper's, a reprise de Sgt. Pepper's, no lado 2, antes de A Day in the Life, que tem ali uma falha. Eu achei que ficou uma mixagem mal feita ali, no começo da reprise do Sgt. Pepper's, né? A versão em estéreo ficou mais redondinha. E a versão que foi remixada recentemente, em 2017, para mim, superou a versão em estéreo original e a própria versão em mono. Para mim, resolveu a mixagem do Sgt. Pepper's em definitivo. Eu sei que é uma opinião muito controversa, não são todos que pensam assim, mas para mim essas remixagens estão sendo muito boas, né? Do Gilles Martin, eu não sei se essa é a pronúncia correta do nome dele, mas lá é assim. Eu acho que resolveu bem, assim como no White Album também. A remixagem de 2018 agora, também controversa. Já ouvi muitas opiniões dizendo que a nova mixagem do White Album não ficou tão boa quanto a mixagem original.
E o White Album, por exemplo, tem as músicas lá que são muito diferentes. Blackbird, né? Tem a Helter Skelter, obviamente. Eu prefiro a versão em estéreo de Helter Skelter, mas a versão em mono é muito legal. Honey Pie tem lá uma diferençazinha, são sutilezas, assim, são frases às vezes de guitarra, uma notinha que na versão em estéreo foi retirado, foi acrescentado, ou na versão mono por acidente ficou ali na hora de fazer a divisão toda ali na operação da mixagem, às vezes sobrou alguma notinha a mais ali de algum instrumento, né? Eu posso estar me esquecendo demais do White Album, tem muita coisa ali, mas as que tem mais diferença são Blackbird, Don't Pass Me By, que está uma versão mais acelerada, e Helter Skelter, né? São as diferenças mais evidentes, e Honey Pie também tem ali alguma diferença. Eu adoro ouvir a versão em mono, também do White Album, mas a versão em estéreo já está mais palatável, já é diferente dos primeiros discos, né? Gosto muito da versão em mono de Help, por exemplo, acho muito mais interessante, mais quente, a voz do John Lennon está mais quente, assim como em Lucy in the Sky with Diamonds, tem um filtro na voz do John Lennon que na versão em estéreo original não tinha. Eu acho que na remixagem de 2017 o Martin Filho melhorou isso, manteve lá a voz do John com uma espécie de como chama aqui, um flanger, né? Um efeito que dá uma certa distorção na voz que fica muito interessante. O John Lennon não gostava da voz dele, então ele queria sempre disfarçar um pouco. Não precisava, era bobagem, uma voz forte daquela, né? Então, assim, por exemplo, tem as versões em mono dos discos americanos, tem a versão de When I Get Home, que saiu no Something New americano, Anytime at All, né? Também tem lá um piano que se sobressai na hora da mixagem, lá a guitarra que é tocada em uníssono com o piano, ela ficou um pouco menor. Quer dizer, tem versões assim que são muito óbvias, né, que trazem uma diferença de mixagem óbvia, né? E para mim, que sempre ouvi muito as versões em estéreo, vamos dizer assim, nos anos 80, eu não tinha muito essa coisa de ouvir as versões em mono. Eu não tinha, mas depois que eu comecei a estudar e a ver que tinham diferenças, eu passei a ouvir e ir atrás das versões originais em mono e fiquei assim, felicíssimo, porque realmente era uma forma de ouvir os Beatles. Eu provavelmente ouvia isso lá nos anos 60 ou não, né? Porque aqui no Brasil as versões em mono foi o A Hard Day's Night, o Beatlemania, o With the Beatles, o Beatles for Sale, o Help, o Rubber Soul eram as versões normalmente em mono, né, inglesas, né? Mas o Revolver mono, o Sgt. Pepper's mono, o Álbum Branco mono, todos esses a gente sabe que foram versões, as chamadas versões falsas em mono, né? Fold down, né, que o pessoal fala, que eram as versões estéreo condensadas num canal só, misturadas num canal só, ou seja, não eram as mixagens em mono originais que saíam aqui no Brasil, em grande parte dos discos, né? Por exemplo, Revolution, eu só ouço em mono. Eu não suporto ouvir Revolution em estéreo, para vocês terem uma ideia. É muito chato de ouvir Revolution em estéreo, né? O Magical Mystery Tour eu gosto de ouvir em mono também, embora as versões em estéreo sejam bem feitas e dá para ouvir. Agora, With the Beatles em estéreo, o Sgt. Pepper's estéreo original, né? E outras músicas que nesse momento eu posso estar me esquecendo. Tem muita coisa que eu não gosto de ouvir tanto em estéreo, não. Eu prefiro a grande maioria eu prefiro ouvir em mono mesmo. E eu acho bacana que ultimamente o pessoal passou a revalorizar essas mixagens em mono que ficaram assim esquecidas durante muito tempo. Poucas edições eram lançadas em mono nos anos 80, mesmo na Inglaterra, né? Quando saía uma caixa dos discos como aquela que saiu no final dos anos 70, começo dos 80, com a Collection, né? Aquela caixa azul e tal, saíram edições em mono
apenas na Inglaterra, né? E eram edições limitadas, que hoje, inclusive, valem uma fortuna. Então, é isso, gente. Eu acho que gostaria de saber de vocês aí o que vocês preferem, quais versões vocês preferem. Eu prefiro, de uma maneira geral, as versões em mono, embora eu esteja curtindo muito as remixagens em estéreo feitas atualmente aí nos lançamentos comemorativos dos Beatles. O de 50 anos, né? Peppers, White Album e tal. Vamos esperar o Abbey Road. O Abbey Road não foi mixado em mono, nem o Let It Be, né? Embora existam versões em mono da fase Get Back, Let It Be, mas que em disco jamais foram lançadas. Saíram no filme, né? Mas em disco elas não foram lançadas oficialmente. O mercado bootleg tem. Tá? Gente, é isso. Eu falei aqui, como sempre, de improviso. Vocês podem ajudar com mais informações a respeito. Se eu esqueci de alguma música em especial, por favor, falem, ressaltem, falem aí nos comentários. Em próximos vídeos eu incluo e faço correções e ressalvas. Valeu, pessoal. Até domingo eu volto com o vídeo sobre o All Things Must Pass do George. Um abração para todos.